Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Seu Negócio, o podcast do empreendedor. E hoje estamos aqui recebendo uma convidada especial, duas na verdade, só que a Alessandra não é só uma convidada, é a nova parceira aqui do podcast Seu Negócio. Nós estamos iniciando um novo projeto, já nos preparando para um grande evento que virá agora em outubro, tá? Estamos recebendo a Alessandra, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar esse convite. A Anne também, mas daqui a pouco a gente fala com ela. Alessandra, obrigado por aceitar esse convite de dividir a mesa do podcast Seu Negócio comigo, onde vai engrandecer mais. Nós teremos aí muitas coisas, muitas histórias para contar e vai me ajudar a fazer perguntas aos convidados, que eu já estava cansado de fazer perguntas sozinho. Na verdade, eu quem agradeço, né? Uma ótima oportunidade de estar expandindo todos os meus conhecimentos aqui, não só com o Robson, mas com todos os convidados que vão passar aqui pelo nosso podcast. Legal, muito Agora bom. é nosso, Agora né? é nosso, agora é nosso, tudo nosso. Estamos recebendo hoje Aneline, nome importado, viu, pessoal? Você vê nome de rico, só vê a pessoa rica só pelo nome, Aneline. Aneline, advogada, vou deixar para ela falar um pouquinho dela. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Hoje nós falaremos um pouco sobre gestão de riscos. Seja bem-vinda. Obrigada, Robson. Obrigada, Alessandra. E eu ainda chego no desafio, né? Porque antes era só um entrevistando, agora são dois, né? Isso não foi combinado, tá, gente? Surpresinha. Mas então, me chamo Aneline, sou advogada, empreendedora brasileira, mãe brasileira, né? E eu atuo com planejamento e proteção patrimonial. Sou especialista em direito tributário, tenho mestrado em direito constitucional, mas a minha vida não é só cuidar de patrimônio, é cuidar de pessoas. Né? Então, por isso que a gente atua dentro dessa perspectiva de gestão de riscos, de planejamento, de proteção, de sucessão. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje falando desse projeto que move meu coração. Legal, muito bom. E é isso, pessoal. Hoje nós vamos conversar exatamente sobre gestão de riscos. A gestão de risco, como a gente estava conversando aqui em off, ela abrange diversas áreas da empresa, né, do negócio. Sim. Se você não falou, não ouviu falar sobre gestão de riscos ainda, a gestão de risco é o que a própria palavra está dizendo. Você vai gerir os riscos da sua empresa, tentar diminuir, né, Alessandra, fazer com que a sua empresa tenha menos risco, porque o empresário ele nunca vai ser empresário sem ter risco, né? Não existe isso de ser empresário e não ter risco. Né? Sim, e algumas coisas que uma das principais questões que a gente vai abordar aqui hoje é o quanto alguns empresários utilizam de meios que poderiam ajudar, mas de forma totalmente ilegal, né? E aí a Anne vai conseguir esclarecer aqui pra gente essas questões. Dentro da gestão de risco tem a questão da proteção patrimonial que você falou, né? O que é essa tal dessa proteção patrimonial? Para que serve? O que é isso? Fala um pouquinho pra gente. Boa, Robson. Eu costumo falar que a gente vive uma sociedade da informação. Né? A gente recebe o tempo inteiro. Muitas informações ao mesmo tempo. Às vezes eu chego num cliente e ele já quase que pega ali a minha caneta e vai me ensinar. Eu assisti uma live e me disseram isso acontece algumas vezes. Mas, na verdade, a gente não vive uma sociedade da formação. Né? Então, quando a gente fala de planejamento patrimonial, necessariamente a gente fala de cultura de planejamento, né? E de riscos. Né? Tem uma frase que eu uso, eu espero que seja minha, se for de alguém aí você diga, anota aí a minha, que diz que todos os caminhos nos levam a gerir os riscos, porque desde quando a gente nasce, a gente está gerindo riscos. No mundo do empreendedorismo não é diferente, né? Eu começo meu negócio, eu tenho que entender que desde o início eu estou gerindo riscos, né? Desde a escolha da minha área de atuação, seja, você é varejista, você é um atacadista, comecei o meu negócio, como que eu vou então desenvolver o meu negócio? E aí, muito comum de acontecer. Você começa seu negócio, ele tá bombando ali, tá dando tudo certo, e o seu funcionário sai do negócio e abre um outro igualzinho na esquina, né? Copiando todo o teu planejamento, toda a tua atuação. Por quê? Porque a gente não tem uma cultura de gestão de riscos, uma cultura de planejamento. E dentro dessa gestão de riscos entra, sim, a questão do planejamento patrimonial, né? Assim como outros riscos que a gente também pode gerir dentro do empreendedorismo, né? E é interessante que a questão da proteção patrimonial, como sendo uma das formas de gerir risco na empresa, ela não se resume só à empresa, né? Porque quando você fala de gestão patrimonial, e a gente está falando para empreendedores, né, para pessoas que querem empreender, para ter esse conhecimento, quando nós falamos de gestão de risco e proteção patrimonial, ela está muito ligada à pessoa física, né? Mas por que a gente fala de proteção patrimonial enquanto empresa se ela é mais ligada à pessoa física, ao empresário em si?
dois pontos importantes na gestão de riscos. Probabilidade e impacto, né? É uma matriz que eu tenho que analisar. Então, o que é muito comum, e aqui eu visito muitos clientes, como minha mãe costuma falar, né? Com o cinto pregado no balcão, né? É aquela família que o pai que abriu um negócio, que ele tá lá como comercial, que ele é o financeiro, que o cliente só quer falar com ele, então ele é um negócio. Então, qual que é a probabilidade de uma ausência dessa pessoa? Qual que é a probabilidade dele se ausentar? Né? Será que ele já está cansado? Será que ele... E muitas vezes isso não é pensado na família, né? Sim. Ah, será que o meu filho vai querer continuar o meu negócio? Será que ele tem capacidade de continuar o meu negócio? E se eu ficar doente? Será que vai assinar por mim se precisar? Então, você falou corretamente, as coisas se confundem entre patrimônio, pessoa física e jurídica. Eu costumo, inclusive, levar para os clientes que eu não gosto de falar de patrimônio, gosto de falar de riquezas. Sim. Porque nossas riquezas. A riqueza é a tua empresa, a riqueza é teus filhos, a riqueza é a tua casa, a riqueza é o teu negócio, é o teu legado, a tua marca, né? Então, tudo isso merece ser cuidado e tudo isso merece ser também planejado como uma forma de realmente ter uma continuidade no futuro. Qual é o momento, né? Eu vejo, Alessandra, que como a gente lida com nossos clientes, muitos deles não sabem quando é necessário ter essa ideia de proteção patrimonial. Acho que muitos deles nem ouviram falar disso ainda. Acho que talvez a primeira oportunidade de falar sobre isso é agora, né? Mas eu fico me perguntando, qual seria o momento inicial que nós, né, nós três aqui, quando chegar aos nossos clientes, oferecer isso, dizer para ele, olha, você está no momento agora que você precisa proteger seu patrimônio, né? Na verdade, curiosidade minha, né? Que eu acho, curiosidade de um empreendedor leigo. Proteger de quê? Né? Porque às vezes fala-se muito nisso na internet e aí ele tem essa dúvida. Proteger de quê? Do governo? Proteger de heranças futuras, partilhas? Qual seria o propósito dessa proteção? Acho que a gente poderia começar por aí, né? Sim. Por quê, né? O porquê. Assim, alguns clientes utilizam essa questão da holding, por exemplo, porque eles ouviram na internet, alguém falou, algum advogado ou qualquer pessoa falou na internet, que se ele fizer uma holding, o governo não vai pegar o dinheiro dele, ninguém vai tirar o dinheiro dos filhos dele. E a gente sabe que não é bem assim que funciona. Então, só para esclarecer, proteger de quê? É bem o que a gente falou no começo, né, Alessandra? Por isso que a gente começou lá no início falando que viver é um risco. Sim. Então, empreender é um risco. Sim. Então, não adianta você abrir a porta para o mundo, você está, né, aberto a, no mínimo, críticas. Sim. Mas aqui a gente está falando de dívidas trabalhistas, né, execução fiscal, credores, né, a depender consumidores, né? A depender do ramo de atividade. Então, tudo isso envolve riscos. E todos esses riscos podem ser geridos. Né? Como? Desde quando? Desde quando eu constituí a minha empresa, desde o meu planejamento estratégico. O que eu vou vender? Né? Quem eu sou? O que eu vou entregar para o mercado? Quem é o meu consumidor? Quem é o que a gente chama de stakeholders? Né? Quais são as pessoas que eu vou me relacionar? Vou me relacionar com o governo? Eu vou trabalhar com licitação? Eu vou me relacionar com a pessoa física? Eu vou vender para a pessoa jurídica? Eu vou vender para a pessoa jurídica. Então, como é que eu posso criar contratos ou cláusulas contratuais que me resguardem o meu patrimônio, resguardem a minha empresa? Não sei se vocês viram, mas eu postei recente até nas redes sociais de uma decisão, né, de um casal que foi impedido de viajar para o exterior por uma dívida trabalhista. Sim. Né? Então, assim, chega a esse ponto. E a gente tem muitos outros casos de um pai, eu tenho um caso emblemático, né, de um pai que fez uma doação de um apartamento, um bom apartamento, né, para um filho, que pode chamar de qualquer coisa, tá, gente? Ah, não foi doação, mas é doação, certo? Não pagou o imposto, mas é doação. Então, fez a doação pro filho, e lógico, o filho tem um apartamento, vou montar o meu negócio, né? Meu pai tem um negócio dele, eu vou ter o meu. Montou um negócio com um amigo, o amigo montou um outro negócio em outra cidade. Resumindo, a dívida desse outro amigo trabalhista chegou no amigo que não tinha nada, subiu, chegou na empresa e quando chegou nessa outra empresa, pegou o quê? O apartamento que o pai tinha doado.
porque o apartamento não era mais dele, ele tinha integralizado na empresa. Uhum. Então, assim, quando chegou no pai, o pai me ligou desesperado. Ania, o que eu faço? Eu tô pra matar quase o filho, né? Eu disse, olha, como é que você faz uma doação sem as cláusulas necessárias, né? Então, isso é cultura. Então, olha só a que ponto chegou um apartamento de 2 milhões sendo penhorado por uma dívida de 100 mil. Né? Então, são desses tipos de riscos que a gente pode trabalhar tudo de forma antecipada. Quando? Mais cedo possível. Então quer dizer que assim, nesse caso específico que você comentou, né? Primeiro, voltando um pouco nesse caso lá que você postou, da pessoa que foi impedida de viajar por uma dívida trabalhista, né? Se ele tivesse feito uma gestão de risco, ele poderia ter essa dívida trabalhista, mas não respingaria nele enquanto pessoa física? Como é que poderia se prevenir disso, no caso? Perfeito. Que bom que a gente começou do jeito certo, viu? A gente começou com a verdade muito certa. Viver é um risco, né? Uhum. E não existe nada sem risco. O que a gente faz com os riscos? A gente mitiga. Sim. A gente trabalha em cima dos riscos para diminuir as consequências. Como a Alessandra falou, a ideia da hold, vou criar a hold e ninguém vai chegar em mim, é uma blindagem patrimonial, gente. A palavra do momento, hold, né? Sim, Todo mundo quer abrir uma hold. Tem cliente que chega, eu quero a minha hold, né? Sim. Cadê a minha hold? Sim, inclusive, eu tenho alguns clientes que a maior parte do negócio deles não é interessante sair do simples para fazer porque na hold eu não posso ter empresas do simples, né? A gente tem que fazer o desenquadramento dessas empresas para lucro real ou presumido. E aí os clientes querem tanta hold, o nome é lindo, né? A ideia de ter o patrimônio super blindado é maravilhosa e eles querem sem olhar, sem calcular, ao menos o quanto eles vão gastar de imposto a mais só para fazer isso e não vai ter tanta diferença assim no planejamento dele. E às vezes quem vendeu para ele a tal da hold não abriu uma hold e ele tá chamando de hold. Você fala para ele isso. Mas brincadeiras à parte. Nós temos muitas ferramentas e diferentes ferramentas. Por isso que eu falo aqui no início, né? Que o meu trabalho não é planejamento patrimonial. Eu tenho muita convicção que, para além de patrimônio, são pessoas. Sim. Porque cada empresa, cada pessoa vai ter um universo familiar. Então, às vezes eu cheguei para cliente para dizer, olha, eu quero minha hold. Eu digo, ok, mas sua família está preparada? Né? Porque os filhos vão se tornar sócios. Sim. E aí, estão preparados? Vocês conversaram sobre isso? Fora todas as questões que você falou aqui, né? De tributação e tudo mais. Então, a gente tem muitas outras ferramentas para trabalhar essa questão da proteção patrimonial. A gente tem o testamento, tem doação em vida, se bem planejada, a gente consegue fazer, inclusive, dentro dos limites da tributação. A gente tem seguro de vida vitalício e resgatável, né? Que agora está chegando mais aqui como uma moda americana, porque é sempre assim, né? A gente tem previdência, a gente tem consórcio como alavancagem patrimonial, a gente pode utilizar esse valor, enfim, para também fazer um projeto de sucessão. Então, tem reestruturação societária, acordo de cotistas, protocolos de família. Então, tem um monte de coisa que a gente pode fazer a depender realmente do cliente. Uhum. Né? Sempre visando reduzir, né, mitigar ou reduzir os riscos que ele tem. Tipo, sei lá, num processo trabalhista como esse que você comentou do seu cliente lá. Ele teve um imóvel de 2 milhões penhorado por uma dívida de 100 mil, né? Ou seja, menos de 5% do valor do imóvel. Nesse caso, como ele poderia ter evitado ter esse bem penhorado, né? Já falando nessa famosa hold, mas a gente ainda vai se aprofundar um pouquinho mais nessa questão da hold, como ele poderia ter reduzido esse risco aí de não ter um imóvel desse porte penhorado por uma dívida, não é pequena, né? Pequena para a Alessandra, né? E tudo, mas tudo bem. Agora para a gente não é tão pequena. Mas como é que ele poderia ter se protegido disso? De início, fazer as coisas que tem que ser feitas, né? Pagar os direitos trabalhistas, né? Inicialmente. As coisas que tem que ser... dar nome aos bois, né? Não faz direito trabalhista agora, né? Se tivesse pago, né, Robson? Dar nome aos bois. Mas, por exemplo, eu falo muito para os clientes, assim, quando a gente começa, você já olhou o seu contrato social? Você viu o que tem lá? Então, o cliente já começa e já não sabe o que tem, né? E é um ponto de partida. Uhum. Olhar-se no contrato social, tem regras de sucessão, tem regras que definem, né, a posição de cada um no caso de uma retirada,
né? No caso de uma apuração de haveres, enfim. No caso dele, ele fez uma doação, né? Então, essa doação ela poderia ter sido feita de forma regular e também com cláusulas específicas, com cláusulas especiais, né? Inclusive proibindo que o filho pudesse utilizar aquele bem para integralizar em outra empresa, né? Aí só te cortando, mesmo sendo uma doação no contrato social, ele poderia não permitir o uso do imóvel, porque assim, quando eu dou o imóvel, né? Ela dou um imóvel para a Alessandra, o imóvel fica pertencendo a ela. Ela não pode fazer o que ela quiser com aquele imóvel, mesmo usar como integralização de capital, alguma coisa? Depende de como você vai doar, né? Tem a possibilidade do que a gente chama da nua propriedade, né? Que, na verdade, você é dono, mas você não é dono, né? Eu tô te doando, tô te antecipando em vida, Sim. Essa doação, tô regularizando, porque eu quero garantir o ITCMD, Sim. quero garantir a alíquota, né? Mas, na verdade, você só vai ter a propriedade plena quando eu faltar. Então, eu fico com o gozo daquele bem, eu posso alugar aquele bem, e ele já está doado, vamos dizer assim. São diferentes cláusulas que podem ser feitas, que podem ser acordadas. Entendi. Eu acho que a grande dificuldade que a gente tem, e eu enfrento muito isso no dia a dia, é conseguir fazer com que o cliente pense no cenário negativo, né? Porque trabalhar com riscos é trabalhar no mundo de e se. Você nunca pensa assim, vou dar um imóvel de, né, um apartamento na beira-mar de 2 milhões. Meu filho não vai fazer bobeira com esse apartamento de 2 milhões, né? São os que mais fazem. E se fizer? E se? Né, eu tive cliente que falou, não, Anne, mas aqui minha empresa tá tudo organizado, porque olha, meu genro é a pessoa e tal, é uma pessoa maravilhosa. Eu digo, maravilha, que bom ter um genro desse. Dizem que genro não é nem parente, né? Mas o cara era excepcional. Aí eu falei, mas o senhor só esqueceu de uma coisa. Quem decide se ele é seu genro ou não, não é o senhor. É a sua filha. Não é verdade? Então, assim, e se? E se ela não quiser mais? Né? Então, como é que vai ser? Vai estar tudo na mão dele? Uma pessoa que não é da família? Né? Então, são coisas básicas e uma empresa grande, tá? Então, são coisas básicas que isso pode ser, né? Se a gente pensar no IC, né, no risco, a gente pode, sim, antecipadamente regularizar, né? Como é que eu falo muito isso? Jogar o jogo, jogar o futebol sendo dono da bola. Sim, sim. Mas aí, nesse caso, né? Ainda falando de hold, né? Os clientes da Alessandra também devem procurar muito isso. Essa questão de hold, de fazer a hold. Porque veio muito na internet, hoje você coloca nas redes sociais, é só o que tem falando de hold. Eu tenho um certo conhecimento de hold, porque eu fui um dos que já comprei esses cursos de hold. Mas por conta da área de atuação, da contabilidade, os clientes, eles procuram muito isso. Os seus clientes também têm procurado muito? Sim, principalmente clientes. Aí eu sempre falo muito do errado, porque tudo que eu vejo de errado eu gosto de externar. Tem pessoas que abrem vários CNPJs e aí colocam no nome de pessoas diferentes. Terceiros, né? Para fazer aquela redução de impostos que nem sempre... Nós não temos esses clientes. São clientes de outras pessoas, né? Eu ouvi falar. Ouvi falar. Então, assim, às vezes alguns empresários fazem isso. Nem adianta muito na questão de imposto, mas como não sabe, né, calcular isso. E aí vai abrindo. Então, ele vê que a ideia de hold vai resolver esse problema dele, quando na verdade também não vai, né? Não vai, gente. Até no evento que a gente fez, né, há pouco, enfim, foi um sucesso. Eu falava muito sobre isso. Hold, ela não vai blindar o teu patrimônio, ela não vai resolver todas as soluções e ela nem é para todo mundo. E assim, às vezes entra naquela questão da sociedade da informação, porque ficou bonito falar. Mas se você chegar num profissional que consegue identificar os teus principais riscos e te trazer diferentes soluções, você está bem acompanhado, né? Então, às vezes, o cliente tem um monte de problemas. A gente pode resolver aqui com uma revisão no teu contrato social. A gente pode resolver aqui com um seguro vitalício, você tá comprar essa pólice, né? A gente pode resolver isso daqui, vamos dizer assim, fazendo já uma doação em vida. Então, assim, tem vários outros mecanismos que podem ser implementados, né? Se você me perguntar, mas por que a holding tá tão na moda, né? Eu diria que é marketing, viu?
Muito mais, porque os contadores sabem disso. Um holding é um KNAI específico, né? Então, muito que se chama de holding, na verdade, é mais uma PJ, Uhum. né? Mais uma pessoa jurídica que foi aberta para maquiar ali e dar para o cliente o que ele quer. Mas o que a gente tem que ter em mente, e a gente conversava isso no evento, é que a conta chega. Né? E aí é algo que não diz respeito mais a você, sabe? E empreendedores brasileiros, você vai ficar com a conta, tá? Não diz respeito mais ao profissional, porque tem cliente que ele vai querer daquela forma, que ele não se importa, que ele, então você não vai fazer minha holding? Não, Alessandra? Então eu vou pagar ali um salário, né, para outra pessoa fazer e vai fazer. Então, é risco, né? Cada um vai arcar com as consequências, probabilidade e risco. Qual que é a probabilidade de dar algum problema, né? É grande, tá? Então a consequência também vai ser. Mas acho que a gente deveria falar para o nosso público, transformando assim em linguagem comum, né? O que é essa tal dessa holding que todo mundo fala, né? Porque holding, a gente sabe, a gente lida no dia a dia, mas às vezes a pessoa não sabe nem o que é. Por isso que ele procura muito. Eu quero fazer uma holding. Mas quando você vai a fundo de perguntar para ele se ele sabe o que é, ele só vai dizer, eu vi na internet. E tem muitos influenciadores de negócios falando sobre holding também. Principalmente na área contábil tem muito falando. Mas, Anny, o que seria uma holding? O que é uma holding? Você falou que é um CNPJ, que é só um KNAI. Explicando para o nosso público, o que é holding? Holding é o quê? É uma empresa? É um grupo de empresas? O que seria isso? Pelo KNAI, né? A holding é uma empresa que tem um KNAI para participar em outras empresas. Então, normalmente, se busca a criação de uma holding para mitigar os riscos. Para mitigar, vamos dizer assim, a gente fala de blindagem, mas a verdade é para a gente criar ali etapas de proteção. Né? Então, porque quanto mais próximo está o CPF do CNPJ, maior é o risco patrimonial, maior é o risco financeiro daquela pessoa física. Então, a gente quer o quê? Afastar a pessoa física do negócio, né? Para que os bens particulares, né, eles fiquem cada vez mais protegidos. Então, isso é uma holding, você constituir um CNPJ que ele vai ser responsável para administrar outros negócios, seja o próprio negócio da família, seja, por exemplo, colocar os bens imóveis, né, em uma outra pessoa jurídica para que possa ali trabalhar os bens imóveis. Assim eu vou diluindo o meu risco, né, e afastando a pessoa física, colocando ela, vamos dizer assim, lá para cima. E aí, quem que pode ser dona da holding? Pode ser a pessoa física, como pode também ser uma outra pessoa jurídica. Isso vai depender como? Tem receita de bolo? Não. Isso vai depender caso a caso, vai depender da atividade da família, né? Dos objetivos da família. Então, não tem uma receita de bolo. Anny, assim, você falou que é um CNPJ que cuida de outros CNPJs. Eu já tive um caso de um cliente de outra pessoa, né? Outros clientes. Ouvi falar, né? Mas assim, eu já tive o caso de um cliente que teve um problema trabalhista de uma empresa específica, né? Uma empresa de sapatos, vamos dizer assim. E aí essa empresa fechou. E aí esse funcionário, ele foi cobrar a dívida da segunda empresa dele de maquiagem. E aí, explica pra gente o porquê que isso pode acontecer. Porque dentro do direito societário, no direito empresarial, há uma responsabilidade ali que se estende por 2 anos. Né? E isso, por exemplo, nesse caso que eu falei lá do apartamento, foi muito isso também. Tá? Ele já tinha saído da sociedade, mas ainda estava no período de 2 anos. Então, o apartamento não escapou. Vamos dizer assim. E é planejamento. Então, do momento que eu abro uma empresa e do momento que eu vou fechá-la, é um planejamento que precisa ser feito. Né? Preciso liquidar, ver quais são as ações que eu tenho, quais são as demandas que eu tenho, porque assim ele vai se responsabilizar por esses próximos 2 anos. Então, a mesma coisa, se essa sociedade, se ele fazia parte da sociedade, mesmo que ele abriu um outro CNPJ, né, nesse período de 2 anos ele é responsabilizado, sim. E trabalhista e fiscal, gente. Principalmente, sim, né? Trabalhista. Principalmente. E assim, tem a holding, eu vejo muito que se divide. Tem a holding patrimonial, né? Que é onde coloca os imóveis, transfira os imóveis para essa empresa, que é para ela administrar os próprios imóveis.
Nesse caso, né, digamos que, vamos lá, a Alessandra, ela vai colocar os imóveis dela todos numa hold, numa empresa, para que no eventual processo trabalhista não chegue até esses imóveis dela. Mas ela mesmo vai ser a pessoa física sócia dessa hold. Não tem a chance da Justiça Trabalhista pegar esses imóveis, mesmo estando lá no nome dessa empresa? Tudo que gera negócios tem risco. Uhum. Então, tem, sim. O objetivo é você criar estruturas que não gerem negócios, vamos dizer, sabe? Porque se a empresa ela for comercializar imóveis, for alugar, ela vai ter riscos ali. Entendeu? Então, por isso que diz, uma blindagem que não tem essa blindagem. Então, depende. Por que você quer criar um novo CNPJ? Você tem que entender do seu cliente. Não, eu quero porque eu tenho muitos imóveis, tem pessoa física, tem pessoa jurídica, Sim. tá tudo bagunçado. Então, vamos criar, então, uma estrutura jurídica para organizar o teu patrimônio. E aí você vai receber os seus aluguéis pela pessoa jurídica. Mas depois de organizar, você pode querer, dentro dessa estrutura, realizar a sucessão também do seu patrimônio. Mas são coisas diferentes. Não necessariamente eu vou criar uma estrutura jurídica para fazer a organização do meu patrimônio e também fazer a sucessão, né? Às vezes o cliente chega a nem fazer a sucessão. Às vezes ele faz... Olha as ferramentas, quando você tem um conhecimento 360. Você tem um cliente, pessoa jurídica, os bens, né, todos os imóveis estão estruturados já, ele consegue ali administrar e você faz um bom seguro para ele. E você faz um testamento, você faz um acordo de cotistas ali, dizendo, né, quem que vai entrar na sociedade, como é que vai entrar, se o filho pode casar de uma forma ou de outra, se a nora entra, tá? E você nem fez a sucessão, ele nem pagou o ITCMD ali, então depende do objetivo. Legal. Algumas pessoas fazem isso para meio que driblar ali o inventário, os custos do inventário. Sim, com certeza. É o ideal. E tem custo. Tem, porque geralmente, só lhe cortando, as pessoas, principalmente o pequeno empresário, ele ganha ali um patrimônio e ele gasta com o imobilizado. Né? E aí ele não pensa no futuro, quando vem o falecimento, e aí o herdeiro precisa de uma quantia que geralmente ele não tem na conta para poder chegar nesse imobilizado, não é isso? Exatamente. Um exemplo, Chico Anísio. Sim. Né? É um inventário que assumo que eu não olhei essa semana. Mas eu sei que fazem muitos anos, está em andamento, né? Inclusive com muitos imóveis. Das últimas notícias que eu soube, os filhos já estavam, inclusive, perdendo alguns imóveis por IPTU, por outras dívidas. Então, é um imobilizado sem liquidez. Né? Então, isso demanda o quê? Planejamento. Então, se ele tivesse, por exemplo, uma estruturação de rolo, já tivesse feito essas cotas, já tivesse, né, feito essas doações, ou, no mínimo, um bom seguro de vida vitalício, a família teria liquidez para o processo de inventário. O que é que se prega muito na sociedade da informação? Nossa, holding, você não vai gastar nada. Você não vai pagar nada de tributo. Ninguém te pega. Isso. Né? Pega ou não pega, ninguém te pega. Não, gente. Você vai doar. Vai ter, sim, um imposto. Agora, você pode fazer isso de forma planejada, né? Você pode fazer isso e com uma alíquota menor. Você pode fazer isso dentro dos limites da legislação, né? De isenção. Você pode fazer isso também a depender da estrutura familiar, né? Dos próprios filhos comprando essas cotas. Então, se você consegue fazer isso de forma antecipada, você consegue ser o dono da bola, né? Sim. Lá no jogo você consegue tratar isso melhor. Mas dinheiro você vai gastar. Você vai gastar menos. Não é para deixar de pagar imposto, é para reduzir, né? Exatamente, reduzir. A famosa elisão fiscal, né? Não a sonegação tributária. Um caso prático, né? Digamos assim, como é que eu avalio? Lógico, vai depender de caso a caso, mas vamos criar uma situação hipotética aqui. Um cliente X, ele tem, sei lá, 50 imóveis no nome dele e da esposa dele, né? Tem lá 50 imóveis lá no nome dele, da esposa dele. Digamos que é dividido meio a meio. Cada um dos cônjuges tem 50 imóveis e tem os filhos. E ele quer, de alguma maneira, já proteger esse patrimônio. Ele tem empresa e tudo, tem medo de risco trabalhista, porque é como o Lázaro de Carvalho falou em um podcast que eu assisti. Você, empresário,
você pode ter tudo regularizado. Emitir nota de tudo, pagar todas as contas trabalhistas, pagar tudo, você pode ser um empresário modelo. Você tem risco de ter um processo trabalhista, você pode ter risco de a Receita Federal lhe investigar e achar alguma coisa. Porque no emaranhado de leis tributárias e trabalhistas que nós temos no Brasil, eu garanto que é impossível você estar 100% dentro do correto. Não tem. Voltando aqui. E aí ele tem medo disso, né? De um eventual processo trabalhista, um eventual processo tributário. E aí ele tem esses 50 imóveis, ele quer colocar numa holding, né? Ele já falou para colocar numa holding para proteger, para se ele tiver um processo tributário, a Receita não pegar esse imóvel dele, o processo trabalhista não pegar, e também pensando já na herança dos filhos, né? Porque são 2 filhos, aí um dos filhos é casado, vai casar, ele tem medo que a nora pegue os bens, e aí, num caso desse, como é que a Anne pegaria esse cliente? Digamos que esse cliente é a Alessandra, tá? É um cliente Muitos hipotético, é sempre hipotético. Então, assim, Muitos como é que imóveis. poderia iniciar, lógico, né? Iniciar um processo desse para proteção? Primeiro contrataria, pagaria os honorários altíssimos da Anne, né? Lógico. Sim. Acho que eu nem posso pagar. Pode, você tem 50 imóveis. Que é isso? Imobilizado. É imobilizado. E aí, Anne, como é que Nada faria de isso? liquidez, né? Nada de liquidez. Primeiro, quais são os objetivos? Né? Primeiro, a gente sempre chega para o cliente e pasmem, 90% não sabe qual é o objetivo. Então, às vezes ele pensa em Aquela palavra sucessão, bonita. e às vezes ele pensa em sucessão, mas quando você começa a perguntar, por exemplo, tem um cliente recente agora que, na primeira reunião, ele está convencido de que era sucessão. Na segunda reunião, ele já está realizando um valuation da empresa, né, um planejamento estratégico para ver o que ele tem dentro da empresa, para ver se realmente não é melhor preparar a empresa para vender e ir todo Sim. mundo embora para os Estados Unidos. Então, quando ele viu Acho que é a melhor opção, viu? né? Então, você tá vendo? E você acaba prestando um outro serviço para ele. Sim. Mas não necessariamente é o da sucessão, da estruturação. Mas sim, é super possível isso. Mas no caso dele, ele teria que fazer a sucessão mesmo. Porque o que tiver no CPF dele vai correr riscos. Uhum. Entendeu? Então, o ideal é que ele faça exatamente a estruturação e já a doação em vida dessas cotas. Né? Para que ele não seja o sócio administrador. Sim. Ele pode ser administrador da empresa, ele pode gerir os negócios, mas não ter mais nada no CPF dele para que exatamente aqueles 2 anos, ou assim, enfim, né, que ele tenha trabalhado no negócio, que ainda tenha dívidas trabalhistas ou alguma coisa que tenha um impacto no patrimônio, não venha mais a afetar. Mas de pronto, tem que ser quase uma terapia mesmo. Tem que ter um momento de quais são os objetivos, o que você espera para os próximos 5 anos. Você vê seus filhos saindo da medicina, que é a maioria do empreendedor tem os filhos, né? Ou odonto, né? Enfim. Dentro do negócio, o que é isso conversado? O que é conversado isso na família, sabe? Isso tem que ser tratado. Geralmente não é conversado, Não é né? conversado. Aí Não a é gente conversado. entra pro assunto de liderança, porque falta a liderança dos pais em liderar essas Sim. crianças, né? Para que elas possam assumir a posição E é deles no futuro. E é muito notório hoje em dia que muitos filhos dos empresários, pelo menos dos meus clientes, né, lá dos nossos clientes, eles não têm Clientes de outras pessoas. clientes de outras pessoas. Nossa, gente. Eles não querem fazer a sucessão, eles não querem dar continuidade no negócio dos Sim, pais. não né? é o que ele sonhou para Não ele. é o que ele sonhou para ele. Mas vocês não sentem... eu pego diferentes pessoas. E aí eu vou jogar para a Alessandra, eu vou perguntar agora. Momento feliz da entrevistada. Que você falou uma coisa interessante, que falta liderança, assim. Eu sou de uma família de comerciantes, né? Infelizmente, perdi meu pai muito cedo, acho que eu já te contei Sim, essa já. história, tal, tinha 11 anos, enfim. E meu pai era um que não queria os filhos no negócio. Não queria. E acabou que meu irmão hoje é comerciante e tal. Hoje eu trabalho no comércio, com empreendedores, mas ele não tinha essa, não, meus filhos não vão. E eu vejo muito isso, né? Muitos empreendedores que têm um grande legado, que têm uma história linda de sucesso, de suor, mas que não colocam os filhos porque não, eu sofri muito aqui. Né? Então falta também um objetivo. Sim. E aí às vezes eu chego para ele e digo, ok, mas e aí? Você vai fazer o quê com esse negócio então? Né? Você vai deixar para quem?
Entende? O que é que você vai construir aqui? Então, tem essa questão da liderança que você falou, dos objetivos. Eu achei bem interessante. Agora, essa questão da liderança, como eu estava falando, né? Tem isso, né, dos próprios empreendedores, os próprios empresários não querer que os filhos assumam, né? Mas eu noto muito que os filhos mesmo, eles não têm interesse em dar sequência no negócio dos pais. Seja porque viu muito o pai sofrer, acordar muito cedo e estar ali batalhando, principalmente quando você entra no varejo, né? Você entra no varejo, supermercado, por exemplo. Quem é a criança, essa geração de hoje, que vai querer estar acordando 3, 4 horas da manhã para ir na Ceasa, para fazer compra, para estar lá e fechar o supermercado meia-noite, 11 horas, 10 horas, enfim. Não quer. A geração não quer. E muitas empresas, se elas não fizerem um trabalho de fazer um levantamento de valuation e querer vender, elas estão fadadas a fechar, porque a gente não vive para sempre, né? E isso também é proteger o patrimônio, Uhum. né? Não necessariamente é a holding, não necessariamente é proteção de patrimônio, proteção do teu legado. É por isso que eu falo, não é sobre patrimônio, é sobre pessoas, é sobre a tua responsabilidade de estou aqui, construir essa empresa, eu vou começar a construir, né, essa empresa com suor e eu vou dar conta, vou me responsabilizar de dar conta nela no futuro. Sim. Dizer como é que ela vai ficar no futuro. Seja dizendo que ela vai se encerrar quando eu for embora e vocês vão poder liquidar tudo e garantir esse inventário com esse valor que eu vou deixar. Ou seja, o genro, né? O filho assumindo com esse outro valor aqui que eu vou deixar. Então, isso é um senso de responsabilidade e de liderança no negócio também. Eu vou discordar com os dois, porque eu gosto de polêmica. Nossa! Aí eu vou discordar dos Aquela palavra dois. tentante, né? O que é que acontece? A Anne falou de um ponto importante, dos pais que não querem que os filhos assumam esse negócio. E o Robson falou dos filhos que não querem assumir o negócio. E aí? Tem os dois lados, né? O que é que acontece? O que eu vejo muito, assim, de outros clientes, de outras pessoas, eles não escutam, que é o que a Anne tá falando, assim, pra gente desde o começo da entrevista. É sobre pessoas. Então, eles não ouvem o que é que esses filhos querem. O que é que você quer para o seu futuro? O que é que você planejou para você? Então, é sempre eu. Os pais, eles querem... eu não sou mãe, tá? Então, eu vou falar de modo empresarial, que eu observo de fora. Então, eles querem o sonho deles. Então, eu sonhei que o Robson vai ser médico. Então, não interessa se o Robson quer trabalhar aqui dentro do meu supermercado. Eu fiz um planejamento para ele de médico, mas em nenhum momento ele perguntou para o Robson se ele queria ser médico ou açougueiro. E aí eu também planejei para a Anne assumir a minha cadeira aqui e ser CEO do meu negócio. Mas em nenhum momento eu perguntei se ela se identifica, se ela tem aptidão, se ela acredita nisso ou se é isso que ela quer fazer. Então é por isso que geralmente 80% das sucessões, elas dão errado. Eu tive um cliente muito importante que eu aprendi mais com ele do que ele comigo, eu suspeito. Ele pegou o filho dele, tinha 4 filhos, nenhum queria nada do negócio dele. Ele pegou um filho, todos ele mandava estudar fora. Mas nas férias eles vinham trabalhar na empresa e esse filho que tinha muito interesse, ele não trabalhava na administração do negócio. Ele trabalhava batendo carga de caminhão, depois ele passava ali para os frios, era supermercado, né? Sim. Depois ele ia ser operador de caixa. Ele fez ele passar por todo o supermercado. Aquele garoto sofria tanto, eu tinha tanto dó dele. Mas Eu tô achando o máximo. ele se tornou um administrador excelente do negócio. Ele conhece cada coisa, cada passo do negócio. E ele não tinha nenhuma regalia como trabalhador. Então, às vezes, o que eu sinto é que falta isso. Você entender o que de fato é que o seu filho quer. E entender que isso não está sob seu controle. Né? Se você quer ou não que ele assuma o seu negócio, não está sob seu controle. Eu vejo muito isso no plano de sucessão das franquias do McDonald's. Já vem lá da companhia todo esse processo. Eles exigem que o franqueado já faça a sucessão com determinada idade. Eu não lembro com quantos anos, se é 60, enfim. Eles exigem que o franqueado faça a sucessão. E a sucessão desses franqueados percorre todos os departamentos do McDonald's. Vai desde chapeiro, os cargos que tem lá. Eu achei isso fantástico, porque, de fato, prepara
essa pessoa para ser um líder? Porque como é que ele vai ser líder se ele não vivenciou o dia a dia do chão de fábrica, né? Ele não tem como liderar uma empresa. Como é que você vai liderar uma empresa? Você não sabe como é que um chapeiro, no caso falando de uma hamburgueria, né, do McDonald's, se ele não sabe como é que um chapeiro atua. Como é que um cara vai liderar um supermercado se ele não sabe como é que são feitas as O compras? processo, né, do É negócio. importantíssimo ter essas, quando se fala de sucessão, você ter essa formatação de como vai se iniciar a sucessão. Não é simplesmente, acabei, estou aposentado, meu filho assuma aí e se vire, né? E E aí o eu patrimônio sou vai embora. da geração de que, assim, algumas coisas precisam ser feitas. Então, eu ia muito para o banheiro da minha mãe, né? Mesmo fazendo direito. E porque, tadinha, precisava às vezes de uma folga e eu ia. Então, não importa. Aprendi muito, né? Então, eu acho que, assim, você falou, né? A gente não sabe se ele vai gostar ou não, mas ele também não sabe se ele não experimentar. Então, ó, filho, vamos aqui. As férias, vamos receber aqui os clientes, contar moedinhas, né? E até para que ele se identifique ou não, para que ele chegue, ou ele não tem talento para aquilo também. Sim. Pode acontecer. É. Então, isso vai dar para o empreendedor um raio-x já do negócio dele, né? Se eu tenho 4 filhos e só um genro que aparece no negócio, poxa, será que é o ideal mesmo eu fazer todo um planejamento de sucessão desse negócio? Ou será que eu não posso criar outras alternativas, né? De vender mesmo para um Sim. outro sócio, Sim. enfim, mas isso você só vai conseguir se, né? Se, E é. se. Se Se. você pensar nos sis, né? Se alguém vai assumir, e se eu vender, e se como é que vai ser, e isso tudo é planejamento que exige, né? E aqui puxando a sardinha, profissionais atenciosos. Sim. Né? Existe um bom contador, existe um bom consultor, existe uma pessoa que te escute, que te entenda, que traga soluções. Eu falo muito que a minha vida e o meu trabalho nunca é solitário. Uhum. Né? Porque às vezes eu ligo pro consultor, né? Faz isso aqui, eu tenho um cliente que precisa disso e tal. Porque você tá com um cliente, ele precisa das soluções. E você que é empreendedor precisa buscar as soluções também, sabe? Porque só conhecendo as novas soluções, conhecendo as novas possibilidades é que você vai abrir o leque. Verdade, verdade. E quando a gente fala de proteção patrimonial e gestão de risco, está muito ligado a essa questão de liderança, porque você consegue mitigar os riscos quando você tem dentro da sua empresa uma boa liderança, né? E a Alessandra é especialista nessa questão de liderança. Eu observo, né? Não sou especialista na área, mas eu observo uma escassez muito grande de líderes. Sim. Isso em todos os aspectos, né? Lógico, aspectos políticos, religiosos e dentro das empresas a gente vive uma escassez de liderança. Eu participei de um evento recentemente onde a gente conversou justamente sobre um franqueado da McDonald's aqui no Nordeste. E eles têm um plano de formação de líderes muito interessante e tudo, mas é uma dificuldade de encontrar pessoas interessadas em serem líderes. As pessoas não querem mais a A responsabilidade. nova geração, né, não quer essa nova responsabilidade. Mas, se você olhar para a nossa geração, 1900, não sei E algumas vocês, coisas. 1900 e Eu alguns. não vou falar, Alessandra. Eu olhei para ela não quis. 1900. Os meus clientes perguntam muito, eles têm essa curiosidade com Tem. você, Anne. Quantos anos Demais. você tem? Eu, alguns. Demais. Alguns aí. É fácil falar assim, qual a banda que você gosta? Sim, a banda que você gosta muito de ouvir, né? Qual é? Ela não vai falar. Não, e assim, o que eu noto dessa nova geração, eles querem curtir a vida como se não houvessem outro, né, outro amanhã. Isso é fato, viu? Então, se eu vou ter, e de fato, se você olhar para a nossa geração, aí é um assunto bem polêmico, né, mas assim, por cima, se você olhar para a nossa geração, uma geração cansada, que trabalha muito, que conquistou pouquíssimas coisas e que não prestava muita atenção para a qualidade de vida, né? Era só sempre trabalho, 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 e às vezes ganhando salários muito, Sim. muito reduzidos, né? Ali dentro das possibilidades dos empresários. E eles não querem mais. Aí eu vou ganhar esse salário como líder, sei lá, R$ 500 a mais, R$ 300 a mais que a empresa quer me dar? Não, então me deixa aqui no meu lugar
E aí eu vou curtir meu final de semana, eu vou para casa no meu horário, eu não tenho tantas responsabilidades e não assumo a responsabilidade com nada. Então, assim, é um assunto muito extenso, nem vou entrar, que hoje é o dia da Anne, mas... Tô adorando o seu Mas assunto. Eu tenho algumas perguntas pra você. Mas, ó, você não acha que resumidamente, disso que você falou reafirma o que a gente falou no início? Porque, assim, se eu tenho uma nova geração com menos, vou dizer descompromissadas, tadinhos, né? Mas com menos compromisso no futuro, eu aumento a minha responsabilidade. sim. Eu aumento a responsabilidade do empreendedor. Sim. Porque se ele tem ali 2, 3 filhos, né? Que ele já sabe que estão lá na odonto, nada contra odonto, tá, gente? Tô falando assim, vai. Mas, enfim, medicina, tá ali. E não sabe o suor que foi o trabalho, né? Totalmente descompromissado de pegar o martelo mesmo e tal. Então, a responsabilidade recai muito mais sobre o empreendedor. Muito. Porque ele vai ter que dar conta, então, desse legado. Né? E hoje, né? Porque o filho não vai chegar junto. Exatamente por isso que você falou, né? Isso que Não você falou. vai. Eu ouvi um caso, ouvi falar de um caso que a pessoa tem uma empresa, né? E o filho dele simplesmente não quer saber da empresa. Tudo bem, ele já aceitou isso. Não, tudo bem, se não quer, não quer, não vai forçar a barra, né? E o filho dele é dessa geração atual, né? Vou falar nova geração, porque é a nossa geração também. Desprendida. É. A geração desprendida. Mas é isso que você falou. O filho dele trabalha com internet, né? E ganha muito bem, obrigado. Então ele não quer saber do negócio do pai. O negócio do pai é indústria e comércio. Dá muito trabalho, porque realmente tem que estar lá para poder ver a produção, ir lá no cliente, em loco, ver como é que está funcionando e tudo. Realmente dá muito trabalho, demanda muito tempo. E o filho dele disse, não, não quero isso para minha vida. Eu nunca vi o senhor em casa no final de semana. Eu nunca vi o senhor à noite em casa. Então, assim, eles não querem isso. E o que é que ele tomou de decisão? Ele pegou um funcionário dele, propôs à sociedade, e esse cliente é recente nosso lá. E eu achei isso fantástico. Ele pegou esse funcionário dele, viu que tinha um perfil, está trabalhando esse funcionário, desenvolvendo a liderança do funcionário, o funcionário aceitou. E aí sim, ele encontrou uma pessoa que vai fazer com que a empresa dele perpetue, continue, né? A Siri aqui enxerida falando aqui. Então, assim, ele vai fazer com que o negócio dele perpetue. Mas aí uma das grandes dificuldades que ele encontra é formar essa pessoa, porque essa pessoa era chão de fábrica, tem um interesse, quer tocar o negócio junto com ele, mas aí ele tem a dificuldade de formar essa pessoa. E aí vem a questão, Alessandra, como é que esse empresário que já encontrou uma sucessão para a empresa, mesmo sem ser dentro da família, como é que ele consegue preparar esse funcionário para daqui a alguns anos assumir esse negócio? Deus ajude ele, né? É muito. Pelo menos ele tomou uma Joelho no decisão. chão, né? Joelho no Deus chão. ajude ele. Na verdade, não depende dele, depende do próprio colaborador que ele escolheu. Né? A liderança é muito complexo. Muito complexo. Aí eu consegui liderar a Anne e eu consegui fazer um projeto maravilhoso com ela, mas eu não consegui com o Robson. Por quê? Às vezes, até o meu método de liderança, se eu aplicar em todos os meus colaboradores, não vai funcionar. Um é mais ciumento, o outro é mais explosivo, aí tem um que é mais calmo, tem o que só funciona sob pressão, tem o que não funciona sob pressão. Então você precisa de novo, como a Anne falou, é sobre pessoas. Então, se você não conhecer cada uma das pessoas que você está tentando evoluir, você não consegue chegar a lugar nenhum com aquela equipe toda e tudo vira bagunça. Né? Com certeza a Anne já viu muito disso aí dentro das empresas. Gente, eu tenho uma máxima. É. Tô cheia de máxima. Daqui a pouco vai todo mundo dizer, é minha essa palavra. Essa frase não é sua, né? Eu já fiquei aqui, ó, conta. Que diz o seguinte, ó. Não contrate quem você não pode demitir. O genro, né? Aí quem escolhe é a mulher, né? Quem escolhe é a filha. Veio logo na minha cabeça. É complicado, mas é não bem pode. isso, sabe? Porque vai chegar uma hora que não vai dar match. Vamos falar aqui com a nova geração, né? Não vai dar match. E eu liderei, né? Já passei por muita coisa aqui. Apesar de ser jovem, tá? Por muita coisa. E a liderança, eu acho que ela é muito complexa também pela cultura. Porque a gente não tem uma cultura de autoconhecimento. Verdade. Né? Então, parte de tudo isso. O autoconhecimento envolve também tomar as rédeas do negócio e pensar na sucessão, e pensar em proteção, e pensar em liderança, em dizer
eu tô fazendo aqui o meu negócio rodar, mas o negócio é meu. Às vezes, quando eu chego no cliente, tem cliente que diz, nossa, Anny, mas não precisa vir aqui, né? Tô com dó de você, que você vem aqui, sei lá. Eu rodo a cidade inteira, pra onde o cliente estiver, eu vou. Eu digo, ó, se preocupe não. Eu venho aqui. Sabe por quê? Porque você não vai sair do teu negócio para pensar sobre planejamento, para pensar sobre proteção, porque a tua cultura é 24 horas do teu dia gerar dinheiro pro teu negócio. Então, quiçá ele pensar nele mesmo, né? Pensar por que eu cheguei aqui, para onde eu vou, e aí entra planejamento, quais são os riscos que eu corro e tal. Então, eu acho que tudo isso aqui é cultura, e por isso que eu dou muito valor à educação, a investir, a conversar sobre isso, a falar sobre isso, né? No evento que a gente fez hoje, foi o Nossa, que fez e eu dizendo que foi a gente. Foi a gente que fez. Sem vocês não teria tido a ver. Eu dizia muito isso. Todos nós somos capacitadores dos nossos clientes, né, no processo de educação, né? De dizer que isso precisa ser feito, de fazer as perguntas certas. Então, tudo gira em torno do processo de conhecimento. Né? Inclusive liderança também. Então, acho que tem tudo a ver. Esses assuntos hoje não foi combinado, tem tudo a ver. Eu acredito que o que mais atrapalha essa questão da sucessão é o sentimentalismo. Você não acha? Demais. Que os clientes tratam as empresas com muito amor, assim, até mais do que deveria, com muita emoção, né? Às vezes não tem sucessão, então vende e vai terminar a tua vida no Caribe. Mas ele não consegue. Rapaz, agora eu me imaginei no Caribe. Ele não consegue tratar o negócio como negócio. E outra coisa, por isso que aqui a gente está conversando já há algum tempo, e nós não falamos a palavra mágica. Qual a palavra mágica? Morte. Gente, sucessão não quer dizer falar sobre morte, né? Lógico, todos nós vamos um dia. Sim. Mas não é sobre isso. De novo, é sobre pessoas, é sobre responsabilidade, é sobre legado, é sobre fazer com que aquilo que você construiu ou quer construir com muito suor tenha um resultado para alguém. Né? Seja, por exemplo, vai ser o meu funcionário que eu vou treinar. Ok. Inclusive, ele pode ser meu cliente também. Né? Sim. Vai ser meu funcionário que eu vou treinar, ok, mas tem os herdeiros. Sim. Os filhos não vão deixar de ser herdeiros. Entendeu? Como é que fica essa relação? Né? Então, isso tem que ser pensado, não é só quando eu for embora, não é sobre... eu tenho clientes de 23 anos a 71 anos. Aí eu brinco com o meu de 23, que é a galera da tecnologia, que já é super, né, mais antenada, assim, que eu disse, cara, eu quero queria ser tua filha, porque tu já tá aqui voando, separando o que é que eu comprei com o meu dinheiro, quando eu for casar eu já vou separar, um negócio super organizado. E eu tenho um cliente de 71 anos. Então, não necessariamente a gente vai lidar aqui com morte. Sabe? Não é coveiro. É lidar realmente sobre riscos, sobre viver melhor, sobre usufruir melhor do meu patrimônio. Né? Verdade. Você falou uma coisa importante, que a pessoa quer estar lá no Caribe curtindo, né? A aposentadoria ou a vida. Mas hoje, ainda falando sobre esse assunto de que a nova geração, essa geração atual, ela é muito desprendida de trabalho, de ficar ali. Acho que hoje, se você pegar um jovem de, sei lá, 19 anos, e você falar, olha, você vai precisar trabalhar finais de semanas, precisar trabalhar até tarde da noite, a primeira coisa que ele diz é, você tá ficando doido? Quer lá isso? Tá vivo? Fica só. As minhas dizem logo, fica só. É desse jeito, não quer. A gente encontra muito isso, a geração não quer. Tudo bem, tudo tem que ser adaptado. Tudo conversado, Tô brincando, tudo conversado. A gente pode, se não tem uma pessoa que vai querer esticar o horário, né, até para minimizar os riscos trabalhistas de hora extra, são assuntos para os próximos capítulos, mas tudo é conversado. Só que eu tenho uma preocupação, quando eu converso com alguns clientes, de como é que vai ser esse futuro da escassez de liderança, de pessoas que não querem, não é nem ter responsabilidades, não querem mais estar ali dedicados, focados nos negócios, né? E aí, você vê de encontro a isso as grandes empresas, né? Falar nomes aqui, depois vocês mandam a bonificação aí, tá? Você vê lá a equipe da G4, né? A G4, as pessoas que trabalham lá não têm horário, os caras trabalham lá feito loucos mesmo, inclusive da nova geração. E eu pergunto as duas agora aqui, né?
que é que vocês acham que diferencia das empresas, né, que a gente ouve falar e que tem uma equipe que não está engajada, não quer realmente estar ali esforçada, dessas empresas como a G4 que tem equipe que elas funcionam como uma religião, tem aquilo ali como, não, eu vou ficar aqui o horário que for para bater a meta. Os teus clientes, se você for pedir para bater a meta, cara, não bati a Tá meta na esse cara mês, dele, bate a meta na cara dele. não tem paz. O que é que diferencia, Alessandra, disso? Eu acredito que seja cultura, né? Além da cultura, né? Que cultura não enche barriga, são bons salários, né? Não sei se a G4, a empresa que você citou, tem bons salários, mas assim, eu vejo que as empresas elas pecam muito nisso. Elas querem produtos de qualidade, claro. Né? A entrega é muito importante, mas equipamentos de qualidade pecam um pouquinho no salário desses colaboradores. Eu sempre tento, dentro das minhas possibilidades, dar o máximo que eu consigo, mas também eu posso cobrar daquele colaborador o Sim. máximo de produtividade que ele consegue alcançar. E, além disso, a cultura forte, né? De todos estão juntos. Porque se você, por exemplo, você tem ali, sei lá, 100 funcionários que trabalham dentro daquele ritmo, e você tem um que não trabalha, se você... Ah, não, deixa. Ah, amanhã eu falo com ele. Não, amanhã a gente vê. O que é que vai acontecer? A tua moral, aí eu vou falar da forma antiga, a tua moral com os outros, ela cai Cai. por terra. Verdade. Então, por mais que eu ame aquele funcionário, adoro a menina, simpatizei com ela, fui com a cara dela, a bichinha precisa do emprego. Mas, filha, aqui não é a oportunidade para você. Entendo, compreendo, respeito, mas eu vou ter que desligar você. Então, quando você começa a agir com essa razão, né? Você tira um pouquinho a emoção e coloca a razão. Eu não vou dizer para vocês que no meu caso não é fácil. Tem gente que eu digo, ai meu Deus, não quero demitir, gente. Não quero demitir. Adoro a pessoa. Eu sei que precise, papapá, papapá. Mas quando você vê ali em equipe, você vê que aquilo é necessário. É. E a preocupação, né? A Anne chega um pouquinho mais tristinha naquele dia. Ô, minha princesa, vem cá, o que foi que aconteceu? Não, você não é assim. Aí fala, desabafa, e brigou com o marido, e deu problema na mãe, e deu não sei o quê. E aí você mostra a sua preocupação, que eu acho que isso é o correto, e faz com que todo mundo tire aquela imagem também de que é só sugar o meu dinheiro, sabe? É patrão, só quer sugar o meu dinheiro, não quer me dar nada. Ai, Alessandra, porque a minha mãe, eu tô com uma funcionária que a mãe dela tá doente. Tadinha, tá com câncer. Ai, Alessandra, eu preciso de uns dias, veio toda desconcertada, pra acompanhar a minha mãe e tal. Quantos dias, filha, você precisa? Ela, 5. Eu, pronto, vá, minha filha. Já foi, tá de volta. Só isso? Eu só isso. Vá lá, resolve seu problema com a sua mãe. Porque ela não vai trabalhar bem Não vai. enquanto ela não resolver o problema dela pessoal. Então, assim, cada caso é um caso. Cada pessoa é uma pessoa. É sobre pessoas. É sobre Sempre pessoas. são pessoas. Sempre vai ser ali um tratamento diferente para cada um. Não tem como você tratar pessoas diferentes de forma igual. É verdade. Mó estupidez, eu sou justo. Eu É. trato meus funcionários tudo de forma igual. Gente, como é que isso funciona? Porque pra mim isso não funciona, não. É. Funciona, Anne. E a mesma coisa, nós, né, prestadores de serviço, ou mesmo os empreendedores, minha mãe, na Bomboniere que ela tinha, né, Gente, é da época do fiado, né? Caderninho. Não sei se você já Hoje em fez dia eu acho que ainda acontece o piada. É recente, gente. Isso não é muito antigo, não. E eu hoje em dia agarro. na tua época, Alessandra, Na tua época. Deixa eu ver, Gente, tá na vendo aí? minha na época não. Eu sou do Detalhe, KLB mais pra velha. Eu tô Tentei, dizendo, ó, na tá verdade, fazendo você as é mais entregar velha já. do que você, mas eu não vou falar sobre isso. Mudando. Mas só uma pergunta. A cadernetinha, como é que era, assim? Pois é, olha que interessante. Ela vai me matar depois sobre isso. O nome e um apelidinho ali. Assim, sabe? Então ela tinha um apelido carinhoso, né? Alguma coisa assim, para que ela chamava o cliente. Então ela tinha essa Tinha algum relação. veaco, assim, não, né? Não sei. Mas quando eu assumia lá, que eu vi, eu digo, meu Deus, quem é essa pessoa aqui? Porque como ela chamava com os apelidos, eu não sabia quem era a pessoa. Entendeu? E pela proximidade. Porque são pessoas. Então, na minha relação de sentar com o cliente, né, fechar o negócio e também de liderar pessoas, foi um processo empírico, assim, doloroso. Assumo.
mas que eu aprendi que algumas pessoas, não importa o quanto você faça, sabe? Porque simplesmente o dinheiro, só o dinheiro por si só, não segura. é o que chama. Não segura. Às vezes É um conjunto, né? exatamente, às vezes é outra coisa. Então, às vezes, você vai sentar com aquele cliente. No dia, né, do evento, teve um associado, né, que Sim. falou: o meu cliente me trocou, vamos dizer, por um outro computador que ofereceu isso. Eu disse, cara, next. Próximo, sabe? Bom, quanto que você ficar lá, que você sentar, que você convencer, não vai adiantar. As pessoas que exatamente não vai fazer sentido. Então, você pode colocá-lo numa posição de liderança, você pode dar um bônus, não vai fazer sentido, porque não é o que move o coração da pessoa, porque ela não está disposta a correr aqueles riscos, né? Às vezes eu já tive cliente que eu saía e digo, meu Deus do céu, como é que uma pessoa me deixa sair, né? Com vida embaralhada, assim, filho fora do casamento, né? Sem proteção. Eu digo, menino, isso aqui vai dar um bucho. E o pior, deu. Sempre dá. Né? Sempre dá. E, enfim, já cheguei à época de me culpar, dizer, poxa, eu poderia ter voltado lá de novo, ter insistido mais, né? Mas não vai adiantar. Né? Simplesmente não vai fazer sentido. Então, no processo de liderança, no processo de convencimento, desde de você enquanto empreendedor, ou desde de nós como prestadores de serviço, lidar com pessoas e não deu certo, cara. Tudo é próximo, sobre gente. Não adianta. Tudo é sobre gente. Eu vejo muitos exemplos, ouvi falar muitos exemplos de empresários que tratam, só falta o chicote, na verdade, né? E quando eu falo isso, muitas pessoas confundem. Eu, né, sou muito a favor da cobrança de resultados, desde que seja tudo muito claro, né? E aí, já falando de um outro assunto que nós vamos conversar em outro momento, que é sobre a questão de gestão de riscos já trabalhista, mas a cobrança de resultados, ela é importante, tem que ter, porque senão a pessoa se acomoda e não dá resultado. Sim. Só que hoje não cabe mais, como algum tempo atrás, de chegar você cobrando resultado de uma maneira mais incisiva, mais dura. Você tem que ser claro. Olha, você está trabalhando para fazer isso, eu quero resultado X. Se você não cumprir, infelizmente a gente não vai conseguir continuar a nossa relação. Mas hoje, além de existir um medo muito grande de haver a cobrança, ainda existem aqueles empresários que tratam os funcionários simplesmente como um robô que tem que estar ali só para fazer aquele trabalho e acabou-se. Não tem o lado humano, né? Não tem o lado de pessoas. Hoje eu acho que não cabe muito nas empresas, tirando alguns segmentos como indústria, que tem que cumprir aquele horário, mas não cabe muito nas empresas ser exigido do funcionário, você tem que cumprir o horário, arrisca esse aqui e aquele outro. É muito melhor, e aí quero ouvir a opinião de vocês, que você exija daquele seu funcionário o resultado. Qual é o resultado que você espera dele? Olha, eu quero que você me entregue isso aqui. Se você vai trabalhar 1 hora para entregar isso aqui, ou vai trabalhar 8, ou 10, ou 12, não me importa. Eu quero o resultado eu quero esse resultado. Né? Você acha que isso funciona melhor hoje em dia, Alessandro? Ou é muito difícil implantar isso na nossa cultura? Eu discordo de novo. Ótimo. Eu tô aqui para discordar, né, de vocês. Não, assim, Robson, você falou aí do líder escravagista, né? Aquele que grita, maltrata. Bate na mesa. Da antiga, bate na mesa. Se eu te falar que tem uns funcionários que querem isso, gostam e se acostumaram tanto com essa cultura que quando eles vão para uma outra empresa que tem uma cultura mais leve, eles não conseguem dar resultados. Não rendem, né? Eu já presenciei isso. Então, já teve funcionário de olhar para mim e dizer assim, Alessandra, não gostei daqui. Eles são muito lerdos. Eu gosto de bater meta de resultado e tal. Aí vai contar como era o chefe. E aí você vai conhecendo a pessoa, ou o que ela gosta, por aquilo que ela tá contando. Então ela conta, meu chefe chegava, batia na mesa, e ai de quem não desse o resultado. Então, assim, tem gente que tá tão acostumado nesse ritmo que ele gosta. Então, depende muito de cada pessoa. Eu sou, assim, uma líder 100% bondosa? Não. Eu cobro o meu resultado. Só que, Robson, eu tenho um funcionário que ele entra 7 da manhã e ele sai 5 da tarde. Né? Nem 7, é 8, né? E tem o que fica. Tem o que fica ali porque quer resolver as coisas. Então, você sempre vai ter os dois lados. O que é que acontece? Tem líderes que não conseguem respeitar isso. Então, por exemplo, eu não gosto porque que chegue no horário e saia no horário. É o direito dele. Eu não quero que fique aqui até tarde. Ok, mas aí ele vai para casa trabalhar. Vai me cobrar hora extra. Aí entra naquele trabalhista.
Mas às vezes a pessoa ela trabalha mais num ritmo diferente de horário. Vocês já viram isso? Já. Presenciaram isso? Produz Então, mais à eu tenho noite. um funcionário que até meio-dia ele produz 0. Ele nem quer vir, ele fala comigo que quer chegar 10 da manhã. Mas se tu pegar ele ali 8 horas da noite, ele tá no auge dele. É. Então você vai vendo como isso também pode ser encaixado no seu negócio. Né? O seu negócio pode lidar com isso? A sua cultura permite isso? Você permite isso? Essa pessoa que você está contratando, ela tem um currículo maravilhoso, extraordinário, mas ela acredita nas mesmas coisas que você acredita? Você consegue conviver com ela? Uhum. Eu já tive funcionárias maravilhosas, mas eu não ia com a cara da menina. Como é que faz, gente? Quando isso acontece? Então, você precisa entender também se você e aquela pessoa consegue ter essa ligação, esse respeito, a convivência, né? Na verdade, é uma convivência. É uma convivência. Você não Todos pode os colocar dias. o mesmo tratamento para pessoas diferentes, De né? novo, né? Não tem como, não tem. Então, às vezes, o emprego que eu fui mais feliz, confesso para vocês, quando eu era CLT, era um emprego que me dava liberdade de horários. E eu nem sou da nova geração desprendida. Porque eu sempre tive muita dificuldade com horários. Sim. E eu sou lerda de manhã. Meu processador, antes do café da manhã, ele não funciona. Então, eu precisava desse tempo para me achar no meu dia, pegar meus relatórios, tomar um café demorado. E nenhuma empresa, geralmente a maior parte das empresas, não entendem isso. Não entendo. Quando eu cheguei dentro de uma organização, com a multinacional inclusive, que entendeu esse meu ritmo e trabalhou comigo nesse meu ritmo, nossa, eu produzia meu máximo. Eu precisava nem me pagar. Mas estava no seu contrato, Alessandra? Não. Olha o risco aí. Olha o risco. Mas me pagaram todas as horas extras bem certinhas. Menos mal. Mas eu funcionava nesse ritmo, eles respeitaram muito. E foi a melhor relação de emprego que eu tive. Uhum. Se eu olhar para trás, é o melhor emprego. Eu vou olhar nada demais. Isso. Então, assim, é tudo como você trata as relações, as pessoas, né? Tudo no final é sobre pessoas. Sim. Não tem jeito, né? A empresa, tudo na verdade é sobre pessoas. A liderança, a sucessão, a gestão de risco, tudo, né? Agora, considerando que as pessoas mudam É. e E mudam como? o tempo inteiro, O tempo né? Já não todo. somos os mesmos, né? Vamos deixar as coisas claras. Sim, Né? Se é assim, então vamos colocar no papel. sim. Né? Se eu posso brincar com um coleguinha, se eu não posso, vamos fazer no nosso código de conduta. Né? Se eu tô casando com você e não quero seu dinheiro, vamos fazer uma separação total de bens. Se eu não quero nada com a empresa do teu pai, ok, então você não vai entrar na empresa do meu pai. Sabe? Como você falou, fora do coração. Isso é razão, né? Razão. É. Porque são pessoas, mas nós mudamos. Sim. E eu falo muito pros clientes, assim, mas hoje a gente não tem um problema, ok. Mas tem pessoas nessa relação que não nasceram ainda. Né? E que vão adentrar a relação, o seio familiar, né? E da mesma forma na geração, na gestão do negócio em si, da liderança em si. Então, você se deu bem nessa, vamos dizer assim, colocação ali de não ter horários. Mas talvez você não saiba o tanto que o gestor teve bronca enquanto você trabalhava no horário e o outro não trabalhava. Né? Então, Na verdade, eu era a gestora, então. Ela que mandava. Ela que escolheu o horário dela. Era dona da bola. Na verdade, o meu diretor, ele ficava em São Paulo, né? E eu ficava com toda a operação aqui. Esse é bom. Diretor longe. Mas ele não queria, ele tinha ali uma cultura. Eu não quero saber onde é que você tá. Eu quero meu resultado no final do dia. É isso que eu falei. Eu acho que é muito mais fácil você cobrar resultado do que você cobrar horário. Por mais que, tudo bem, tenha pessoas que gostem da gestão de cobrar horário, de cobrar aquele rigor, mas eu prefiro não cobrar horário. Apesar de que na minha empresa, o funcionário cumpre horário e tudo e tal, mas tipo assim, chegou 5 minutos atrasado, chegou 10 minutos atrasado. Eu, particularmente, não importo. Não me importo de jeito nenhum, eu não me importo. Chegou atrasado, foi, tá certo, tudo bem. Entregou o resultado? Entregou a declaração no prazo? Mandou o imposto? Aí eu tenho outro parêntese. Eu sempre digo, eu não ligo. Mas no dia que eu precisar... Pronto, tem que ser... Vai ficar... Ou a depender do que eu trabalho.
Sim. Por exemplo, se eu sou um comerciante, Sim. minha mãe sempre falou, isso é Sim. muito verdade. Faça chuva, faça sol, você tem que abrir o seu negócio naquele dia, naquele horário, É. porque se o cliente chegar lá, tiver fechado, ele vai no vizinho. Não e tem a lembrando menor que tem saudade de algumas, trabalhar né, no comércio. algumas Adianta. profissões que não dá. Né? Sim, Enfermeiros, claro, médicos, né? claro. Algumas profissões aí que realmente não tem como ter essa flexibilização. Eu participei de um evento de uma consultoria em que eu fiz exatamente esse comentário. Nem toda empresa vai ser um Google da vida, onde todo mundo trabalha despojado, de Sim, bermuda sim. e tal, com a sinuca. Lá na minha empresa tem uma sinuca, meus funcionários podem utilizar a hora que quiser. Mas nem toda empresa vai ser um Google da vida em que você vai ter esse desprendimento, né? Ah, eu vou trabalhar de bermuda, vou de patinete, vou a hora que eu quiser. Lógico, tem casos e casos. Mas, sem dúvida, eu acho que essa questão de cobrança excessiva ali e tal, não sei. Mas na grande maioria das empresas, eu enxergo que não cabe mais tanto isso, né? Você imagina aqui, nós estamos numa empresa de comunicação, né? Inclusive, o CEO da empresa chegou ali, o Edson. Salve, salve, meu irmão. Atrapalhando. Atrapalhando, né? A gente vai cortar? Não, deixa no ar. O Edson atrapalhou a gravação. Mas eu estou numa empresa de comunicação. O Edson tem os prazos dele de pedir lá os meninos de fazer as coisas. Mas eu acredito que, principalmente, esse profissional da comunicação, você não consegue engessar ele. Ah, você tem que cumprir o horário. Chegar 8 da manhã, sair meio-dia, voltar 1 e sair 5. A Não dá galera pra você do engessar o cara. marketing. O cara quer trabalhar de madrugada. O cara quer estar lá, não, eu quero saber disso, eu vou me acordar 8 horas da manhã. Tem um rapaz que é nosso cliente também, que ele trabalha com marketing. Ele diz, rapaz, eu só trabalho depois de meio-dia. E aí, vai exigir o horário do cara? A Anne só vai dizer que é pra gente colocar no No papel. contrato. Tá no E tá contrato. corretíssimo, Vamos tá? encontrar meios de gerir esses riscos. E assim, falando em gestão de risco, né, Alessandra? Se a gente for colocar, e tem que colocar, tudo no papel, aí você vai ter um manual de conduta gigantesco, não é? Eu vou deixar a Anne falar, que eu acho que a gente já atrapalhou muito o horário dela. Não, de jeito nenhum. Mas o que eu ia falar é que sempre a gente faz com os nossos clientes extensões do contrato. Porque a gente recebe ali o contrato de trabalho, né? Que é gerado Sim. pelo E-Social, ali uma coisa... Padrão. Né, padrão. E aí tem o regulamento interno, né? O termo de conduta, termo de confidencialidade, termo de fardamentos, crachás, EPI, chave, nananã. E ali no papel você vai colocando justamente, definindo todas as regras para cada setor, Sim. que é o que a Anne vem pontuando para a gente, que é o importante, principalmente nessa questão de horário, é o termo, né, do banco de horas. Sim, sim, Né? sim. É o concordar com você sobre banco de horas, sobre como essas extras serão pagas, se haverá extras ou não. Então, estando no papel, né, Anne, a gente pode fazer. Sim, pode Você fazer, né? não deve, mas pode? Como é que é isso? Pode fazer, sim. Porque tem também a questão da cultura, né? Como você falou, e você falou exatamente, eu não vou mais falar, porque ela falou exatamente o que eu ia falar. Então, tchau, gente. Engajamento envolve muito a cultura, mas nem todo mundo, por exemplo, eu posso gostar de funk e você de pagode. Enfim, então nem toda Pagode, cultura, pagode. nem toda cultura eu vou me agradar, vai me fazer, né? Eu vou... Sim. Então depende muito disso também. Mas a gente tá acostumado com o jeitinho brasileiro. Uhum. Né? De dizer, sempre foi assim, aqui ele entra, o funcionário entra e sai, né? Ou aqui todo mundo casa de qualquer jeito, aqui daqui a pouco é o genro que tá mandando, é a nora, e é todo mundo que entra dentro da empresa. Então, é porque a gente tá acostumado a viver a vida, e não ter essa cultura mesmo de colocar no papel. Gente, por que não? Sabe? Por que não? E se? E se tá ali, já tá resolvido, sabe? As relações mudaram e estão mudando o tempo inteiro, né? Hoje a gente tá falando de relações de multiamor, a gente não fala mais de casamento por casamento, a gente fala de homoafetividade, a gente fala de adoção socioafetiva, né? Uma criança com mais de um pai, com mais de uma mãe. Então, o mundo mudou, a gente vai ter que encarar isso e dizer que não dá para viver como antes. Sim. Né? Meu negócio sempre foi assim, ok, mas o teu negócio passou as gerações. E a geração mudou e a cultura também mudou.
Então, Tem que mudar, tem que evoluir exatamente. junto com eles, senão você não acompanha o mercado. É. Fica sem funcionário, Robson. Não dá mais para ter aquela que é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, é assim que Não. eu sou, não tem mais como. Acho que as empresas hoje, se ela não tiver a palavra de adaptação dentro da sua cultura, ela não vai conseguir durar muito tempo. Porque assim, ou se adapta ou vai sair do mercado, não tem jeito, não tem como. você vai falar das redes sociais hoje, né? Não tem. Você pode ter um mercadinho na região metropolitana, você pode ter um mercadinho na capital, você tá na rede social. É Você tá na verdade. promoção, você tá talvez no TikTok, né? E tudo isso é se adequar à nova geração, A nova vamos dizer geração. isso, né? Por O- mais o- que você tente colocar essa cultura que você falou anteriormente, né, de trazer esse pessoal, se não tiver esse pulso de liderança forte também para lembrá-los de vez em quando que existe regras, também não funciona. é, Ah, vou deixar todo Não, mundo ele chegar no virou horário que geral, quer. né? Não, É, também não funciona. Então tudo tem que ter ali uma comedida. meio termo, né? Senão, isso também não funciona, tá? Não é 100% lindo Não. também, bem pacífico. E não tem receita de bolo, né, gente? Não Não tem tem. negócio, tá aqui, eu vou fazer nessa empresa A desse jeito e a mesma coisa eu vou fazer na B e na C. Não tem receita de bolo. Quando eu falo de gestão de risco, de liderança, de gestão de pessoas, não tem receita de bolo, né? É algo que eu costumo perguntar para os clientes, sabe? Às vezes eles ficam assim, poxa, me perguntou, mas eu não digo assim quem manda, né? Quase que eu digo, mas quem toma as decisões na sua empresa? Porque às vezes ele é lá, ele montou a empresa, né? É o patriarca da família, mas para qualquer negócio eu tenho que consultar minha esposa. Ok. Então eu já pergunto. Então, essa decisão aqui, nós vamos sentar juntos com a sua esposa, mais alguém? Né? São os filhos? E muitas vezes, gente, não é pouco, viu, Alessandra, que ele não me responde. Uhum. Ele Nem não ele sabe, né? né? Então, quem toma essa decisão aqui? De adquirir esse produto, de fazer o testamento, da gente fazer uma revisão? É você que vai tomar essa decisão? Não, mas eu tenho que conversar com os meus filhos. Você quer ajuda para conversar com os seus filhos? Né? Então, essa falta também de lideranças. Eu sou um empreendedor, eu construí um legado, beleza. E quem é que manda nesse legado? Quem é que toma as decisões daqui para frente? Né? Se ele vai continuar, se eu vou fazer, se eu vou mexer nele. É você? É você sozinho? E isso também é um empoderamento do empreendedor. Sim, Né? sem dúvidas. Anne, você já descobriu por que é que as pessoas têm tanto medo de conversar com os familiares sobre testamento? Você mencionou justamente isso, né? Eles não querem conversar ou não sabem com quem tomar essa decisão. Eu sinto que existe, assim, uma trava É o medo da morte, para né? fazer o... Mas todo mundo vai, ninguém sabe a ordem da fila, gente. Existe essa trava para tratar de um assunto que é necessário e que resolve muito problema. É, resolve. Depois que você vai, que o problema fica, né? Resolve muito problema, que é o testamento. Por que eles têm tanto medo? E quando Você já aparece teve os assim uma filhos- percepção? E quando aparecem os filhos que não estavam na. Sim, né? Os filhos flutuantes. Acontece. Como é que É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. De outros. E acontece muito quando eu recebo a ligação depois. E outros cases, assim. Eu não te contei, né? Não deu pra contar na hora e tal. Eu penso que é cultura mesmo, sabe? Cultura daquele do e se. Eu não costumo falar de que planejamento é sobre morte, né? É sobre o momento fúnebre, né? Na verdade. Apesar de eu falar isso com muita naturalidade, porque eu vivi Sim. desde muito cedo. Mas eu costumo dizer que a maior dificuldade é cultural mesmo. É de uma coisa que, principalmente para os meus clientes mais velhos, assim, mais velhos no sentido depois de 66, 67 anos, algo que eu costumo falar e que aí eles começaram a entender bem é a história da bola, né? Sim. Eu falo, você hoje tem o poder de decidir sua sucessão. Porque são duas certezas na vida, que a gente vai embora e que a gente vai pagar tributo. Então, ou você, vamos dizer assim, é o dono da bola no jogo do futebol e decide como é que esse negócio vai acontecer agora, ou alguém vai decidir por você. Né? Lá na frente, a briga, sabe-se lá quem é que vai estar na família, né? Então, hoje você tem a chance de ser o cara, de decidir o negócio. Então, veja, eu não tô falando que ele vai morrer lá na frente, que ele vai se ausentar. Não, tô falando que hoje
da mesma forma que ele tá ganhando dinheiro, ele tá decidindo para onde vai. Uhum. Então, essa virada aí de entendimento que eu tento levar pro cliente tem contribuído. Mas tem sempre um, inclusive eu tava comentando esses dias, né? Tem aquele cliente que eu abro mão, que eu digo, não é da cultura, não vai rolar aqui. Quando ele chega e diz, não, eu tô nem aí, né? Eu já trabalhei muito, eles que quiserem Eles que se viram. Que se verem. eu digo, olha, então tudo bem, então você não precisa de mim. Porque se não é uma autorresponsabilidade, se não te incomoda que o teu negócio desmorone, né, a qualquer momento, então realmente eu não posso te ajudar. Por quê? Porque ele tem que ser líder. Se ele não liderar esse movimento, se ele não disser, gente, pelo menos eu fiz um seguro vitalício aqui de 1 milhão, de 2 milhões, e se a bronca acontecer, vocês vão ter uma liquidez aqui para se organizar. Se nem isso ele quiser fazer, então... não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Aí você demite o seu cliente. Demito o meu cliente. Na verdade, eu brinco com eles, que eu digo, eu escolho os meus clientes. Porque, e assim como vocês também, Sim. né? Nós somos prestadores de serviço, então, assim, nem todo mundo vai se adequar à minha metodologia, vai gostar de falar comigo. E assim como os nossos auditores aqui, né? Espectadores, né? Enquanto empreendedores também, né? Entender que nem tudo vai caber para ele, nem todo planejamento vai caber para você, e não caia também que todo planejamento é para você, né? Não é só abrir uma road, viu, pessoal? Não é só abrir uma road. Tudo resolvido. A road é muito bom, mas se for bem feito, né? Gente, infelizmente a gente está encaminhando aqui para o final do nosso episódio aqui, que realmente daria para conversar a noite toda ainda. E assim, nesse momento final, agradecer de novo, primeiro, Alessandra, por aceitar esse novo desafio. Tô pensando ainda. Já era, meu filho. Agarrou, já foi. Já tá como é? Tácito, né? É um acordo tácito. Ó, tem validade. Não, na verdade tá gravado. Tá já. gravado. No Olha, caso, já está gravado. Tá gravado. Tem prova material em tudo. Já era. E assim, agradecer esse novo desafio. A gente tá iniciando isso. Já dá um spoiler para vocês. Nós estaremos patrocinando um evento que é organizado aqui por uma das maiores consultorias, acho que é a maior consultoria do Norte e Nordeste, que é a Gomes de Matos Consultoria. Eles fazem um fórum em outubro, né? Tem o Fórum Gomes de Matos, Fórum da Gomes de Matos, e nós seremos o podcast oficial desse fórum. Nós estaremos lá, lindos e belos, conversando com todos os empresários, com os palestrantes, falando muito com essas pessoas que estarão lá presentes, também com os convidados que estarão lá. Seremos o podcast oficial. E a gente está lá marcando presença e gerando conteúdo para você que nos assiste, gerando muita informação para você que está sempre aqui curtindo o podcast do seu negócio, tá? Visite lá, curte a página, compartilha, porque é muito conteúdo de qualidade. E agradecer a Anne, né, que nos aturou aqui nessa 1h30 de... Já de passou assunto. 1h30. Cara, gente. pensou? E se Não a gente fosse senti. falar sobre gestão de risco na área trabalhista, aí podia varar a noite, né? Colocar à noite. Boa noite. Anne, agradecer demais. Muito obrigado. E eu vou calar minha boca e deixar as mulheres falarem agora. Quem vai ser a primeira? Minha função é discordar, né? Então, vocês repararam, né? É. Minha função é discordar, então vocês começam, falam e eu Eu já discordo. falei, agora é a vez das mulheres. Anne, a palavra é sua. Muito, né, a agradecer, como eu falei aqui desde o início. Eu tenho muita convicção. Hoje, quando eu chego no cliente, digo, cara, você precisa disso aqui. Porque eu vivi isso, né? Então, eu sei o que é a importância de deixar um legado. Então, quanto mais espaço tiver para a gente discutir isso, e discutir de forma sadia, né? De forma segura, de forma coerente, mais importante é para a nossa geração. Então, tenho muita consciência de que a gente só vai conseguir vencer esse processo pela educação. Sem dúvida. Pela informação, né? E para os nossos espectadores e empreendedores, olhe para a câmera, é isso? Olhe para a câmera. Só não fala aquela palavra, tentantes. Eu pensaria assim, dentro do que a gente conversou hoje, o que eu deixaria aqui registrado? Seja líder de si mesmo, né? Olha que Porque linda. eu tenho que trazer Ela tem de frase, né? E essa eu lembrei agora, viu? Gente, Como ela não patenteou ainda, ó. olha que... Porque se você chegou até aqui,
que não é fácil, nós empreendedores brasileiros, né? Somos heróis. Se você chegou até aqui com um legado, né? Seja o teu comércio, seja a tua empresa, você é responsável por dar continuidade a ele. Né? Seja utilizando as ferramentas que a gente discutiu aqui, que não necessariamente tem que ser uma hold, pode ser que seja. Sim. Seja uma boa consultoria de liderança, de transformação, né? Que seja, mas seja líder. Você chegou até aqui, você construiu, então bota a bola para frente. Né? Seja responsável a ponto de dizer para onde o teu negócio vai. E conte com pessoas que estejam com você nessa jornada. Sem dúvida. Show, que coisa linda. O que é que eu vou falar depois de uma lindeza dessa, gente? Seja líder de você mesmo, rapaz. Seja líder de si mesmo. Ó, registra a frase, viu? Isso é maravilhoso. Mas então, eu peguei da conversa da liderança, viu? Peguei isso de você aí. Então eu vou ser desmotivacional para agradar o outro público, né? Eu vou dizer o quê? Se o seu filho não quer a sucessão, liberte esse menino. A gente conversou sobre isso aqui. Não, agradecer os dois. A Anne, maravilhosa, linda, aprendi muito. Queria aprender aqui por mais umas 2 horas, né, Robson? Eu vou já dar um spoiler de outra coisa que você vai aprender mais. E então eu espero que, assim, eu acredito que a gente vai aprender muito. Eu, né? Vou aprender muito mais com vários outros convidados. Agora eu vou aceitar, tá? Já tá. Agora eu fiquei empolgada. Agora eu vou aceitar, porque eu vou aprender muito com todos os convidados. Muito obrigada por todo o conhecimento que você trouxe aqui pra gente hoje. Foi um prazer conhecer você. Eu amei também. Tudo de bom, e contratem a Anne, viu? Vocês viram que ela é a melhor, então não tem o que discutir. Mulheres unidas. Olha, vocês estão vendo que hoje aqui, gente, eu vou... Vai ser isso, né? Eu vou ser... As Olimpíadas estão aí, hein? Pra demonstrar que as mulheres... É verdade. A se admirar, e realmente eu sou fã de todas as mulheres, começando pela minha mãe, que me criou sozinha, então eu sou fã realmente de todas as mulheres. O spoiler que eu ia te dizer, eu e Anne estamos organizando. Será que a gente vai convidar ela? Talvez, né? Acho que... Né? Sim, com certeza. A gente está organizando um evento que vai ser lá em Maracanaú, um evento realmente para empresários, onde a gente vai falar... Hoje nós falamos só uma pincelada sobre hold e proteção patrimonial. Então, em breve, vamos estar divulgando mais sobre isso. Nós estamos organizando um evento, ou vai ser um jantar, ou um almoço, ainda estamos em fase realmente de detalhe, que é para falar justamente sobre gestão de risco, né? Então, vai ser um evento exclusivo para empresários, tá, gente? A gente vai falar justamente sobre isso, sobre gestão de risco para a sua empresa, onde você vai ter muito mais aprofundado esse assunto que nós estamos tendo aqui. E vai ser um evento que, já adiantando bem muito, vai ser um evento dividido em 3 eventos. Então, vão ser 3 eventos que vai ter. Um falando sobre hold patrimonial, gestão de risco trabalhista e gestão de risco tributário, tá? Vamos levar grandes nomes. A líder vai estar conosco lá também no evento. Resolveram me convidar agora, então. É porque você ia ser intimada a falar. Mas eu vou, vai ter uma refeição, né? Vai, Que você uma falou. refeição. Agora o pagamento dos palestrantes vai ser refeição. Pelo almoço. Gente, vai ter um almoço e um Registre-se jantar. sem vínculo trabalhista. Sem vínculo trabalhista. Porque- Eu não consigo respeitar um evento que não tem alimentação. Não consigo, Robson. Você foi muito certeiro. Com certeza. Gostei. Vai ter exatamente isso. Então, em breve, mais detalhes, tá? Ainda estamos montando, mas vai ser esse ano ainda, viu, pessoal? Esse ano ainda, o ano tá correndo, né? A gente vai ter que arrumar tempo aí para se desdobrar, que nem desdobrar. E nós estaremos aí realmente realizando esse evento. E no mais, agradecer a vocês que coloriram, que encantaram mais esse episódio. E agora vai estar mais colorido aqui com a líder. Eu vou colorir tudo. Colorir tudo, né? Tudo. Eu quero Cuidado voltar. com as palavras. Gente. Muito legal. Quero voltar já. Vamos fazer escolher um novo fixo, tema. Vamos fazer assim, um elenco fixo. Elenco fixo certo? do podcast. Não tem variação. Muito bom, muito bom. E agradecer a você que é a pessoa mais importante que está nos assistindo, está nos ouvindo. Sem você isso não seria possível de acontecer. Agradecer aos nossos patrocinadores aqui, né, que vão ter mais. Vai ter aí mais Job Consultoria, ter a Anne. Agradecer aos patrocinadores, agradecer a você que está nos assistindo. Muito bom tê-lo. Compartilhe, curta e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis e impossíveis, que é um conteúdo de qualidade. Você viu que está se tornando cada vez melhor. Agradecer, muito obrigado. E aguarde o próximo episódio do podcast Seu Negócio, o podcast do empreendedor. E não esqueça,
o empreendedorismo é a única forma que tem de salvar esse país. Então, nós empreendedores somos os verdadeiros heróis do país. Valeu, pessoal. Até a próxima.